Eu estou criando o fundo de uma mandala com vários tipos de tinta. Tinta, mas todas tintas acrílicas, exceto uma que é a cobre da Corfix, que são as cores metálicas da PVA que eu gosto da qualidade. Essa aí nesse caso. E a ideia é que vai sair uma mandala completamente diferente das outras. Vamos ver se vai funcionar. Mas o fundo com qualidade que permita você apagar e sem perder a qualidade da tinta, principalmente porque são muitas cores, e até eu achar a cor certa, eu estaria lascada. Eu vou tentar então trabalhar com uma técnica diferente. Não me pergunte qual, porque eu ainda não sei. Mas vem aí uma mandala surpresa para vocês. Fundo pronto, a gente começa a pensar o que vai fazer em cima dessas pequenas linhas. E aí eu resolvi trabalhar com, nesse caso aí são uns navetezinhos, mas com pedras, strass, contas, plaquinhas de metal, para fazer uma mandala diferente de tudo que eu já fiz. O que é importante nesse processo? Vocês podem reparar que eu estou colocando os strass sempre antes de colar. Eu coloco em volta de tudo para saber se vai dar certo, se eu vou ter pedras suficientes para fazer aquela volta. Porque imagina você pegar o strass, colar e colando um por um, que é prático, mas acho que ainda é mais prático botar e fazer isso tudo de uma vez. Mas chegar ao fim, não ter o suficiente. O que você vai fazer? Você vai arrancar? Você pode escolher, ou você arranca as pedras ou os cabelos. No caso, eu prefiro fazer a conta antes. Acho mais prático. O trabalho vai crescendo e as escolhas vão sendo feitas. Então, eu fui trabalhando com relevos. Um relevo, uma região mais baixa, uma cor diferente, procurando que a mandala tivesse uma harmonia. Não é fácil você fazer tudo. Principalmente, você tem que pensar o seguinte, ó, a Gaia aí fazendo arte. O que você tem que pensar? Você tem que ter espaço suficiente para que você possa usar a caneta Hot Fix. Alguns casos eu estou fazendo com cola, essa cola é a cola legítima, que funciona super bem. Mas para eu ter um processo ok, com algumas coisas, por exemplo, nesse caso eu vou colar uns strass, eu preciso que haja espaço suficiente para que eu possa colocar o ferro sem danificar o strass, a pedrinha. Essas canetas têm vários bicos, mas essa semana eu tive que trabalhar aqui embaixo porque meu filho está com Covid, então não dava para ficar subindo toda hora para pegar material. Nesse caso, então, eu fui fazendo as separações de forma que o ferro não encostasse no chaton. Então, se você tem uma caneta dessa, você pode diminuir o tamanho do bico e trabalhar com ela até com menos distância. No meu caso, eu optei por isso. A escolha dos chatons depende muito do que você quer para a sua mandala. Quando você vai fazendo esse processo, se você reparar, eu tenho um pegadorzinho, que parece um cotonete com cera na ponta. Ajuda a gente a pegar o chaton e colocar no lugar. Outra coisa que eu acabei usando, principalmente Fred, para as coisas pequenas, para as pedras pequenas, foi a Quick Glue da Sakura ou Sakura, não sei. Ela é pontual, então ela não mancha a mandala. E ela é rápida e a primeira vez que eu usei não tinha funcionado. Eu que não tinha sabido usar. Eu tenho usado sempre e eu realmente gosto. É um processo lento, é um processo demorado e é um processo que você tem que fazer absolutamente concentrado para não errar.
Porque se errar, quando você está falando de cola numa mandala, você vai perder a tinta de baixo, certamente. Então, e a qualidade da mandala ficaria não prejudicada, porque você pode pintar de novo, mas ia criar uma dificuldade extra desnecessária. À medida que eu vou colando o strass, eu vou decidindo como eu quero fazer as coisas para frente. Como eu falei, há relevos e baixas. E eu tenho procurado manter mais ou menos o mesmo tom. Aí nessa listra cobre, eu estou usando um chaton cobre e um strass também acobreado, que é mais abóbora. Para quê? Eu vou perder o destaque? Eu mantenho a unidade de cor que eu tinha escolhido dessa forma e apenas acentuo o fundo. A mandala, ela requer muita atenção e muito respeito. E aí você não pode se distrair, principalmente se você tiver com uma caneta a caneta Hotfix, porque queima o dedo. E se você tiver uma gatinha, eu te sugiro que fique bem esperto, porque a Gaia foi lá e deu uma patadinha nisso aí. Eu quase morri do coração, porque achei que ela tinha machucado a patinha, mas graças a Deus não machucou. Mas eu não tinha... foi esse momento. Eu tomei um grande susto, porque eu não esperava, eu nunca tinha tido gato. E é uma energia muito boa, de muita alegria em volta do trabalho da gente. Ela passa boa parte no meu colo. Mas isso, voltando à nossa mandala, plaquinhas de metal, espelho, tudo tem uma função e tudo tem uma lógica. Nessa mandala, o fundo azul, ele nasceu de uma necessidade que eu sinto de paz. Então, essa necessidade de paz era o que eu queria que essa mandala levasse às pessoas. Quer dizer, não a necessidade de paz, mas a paz em si. É um trabalho que é um trabalho rico. Eu coloco cores metálicas também. Para quê? Para que a gente reflita as boas energias que chegarem. E, principalmente, eu coloquei também o verde, que é a cor da esperança, da cura. A paz é um conceito complexo, porque paz a gente só tem se a gente tiver saúde, se a gente tiver dinheiro suficiente, se a gente não tiver a consciência suja. Tudo isso, a paz é um estado, para mim, é o estado completo. Quando você atinge a paz, você atinge o cume. E essa mandala foi pensada nesse estilo. Até o azul, o verde, o azul também me lembra muito, e eu gosto demais do mar. E eu acho que o mar é uma das coisas mais bonitas de se ver e mostram para mim muito a grandiosidade de Deus. Eu sou apaixonada realmente pelo mar. E é um trabalho que eu queria que eu pudesse, de alguma maneira, mergulhar nele e sair mais viva, mais inteira, mais pronta para essa vida que não é fácil. Vocês veem eu trabalhando com compasso aí, por quê? Porque eu preciso que as pedrinhas estejam alinhadas. Então eu crio uma linha base. Eu crio uma linha base para balizar as pedrinhas de forma que elas não saiam, não deixe de ser um círculo perfeito e passe a ser um negócio esquisito. Essas pedrinhas, esses chatons, novamente eu espalho com distância, porque eu vou colocar placas de metal entre elas. Então eu tenho um relevo e uma baixadinha, um relevo e uma baixadinha. E como eu falei para vocês, eu nunca colo nada sem antes ver se vou ter o suficiente. Então, começa então o processo de cola dos chatons.
E novamente com o mesmo cuidado da separação, porque eu vou usar a caneta para não estragar o chaton. A guia, as linhas guias, elas continuam sendo importantes nesse processo. Por quê? Porque a mandala faz parte da mandala a ideia de simetria. Então, é um trabalho que você tem que estar super atento e não pode, eu sugiro a vocês sempre que nunca feche o centro da mandala, nunca preencha o centro da mandala antes de você ter boa parte dela ou completamente pronta, porque você pode precisar de linhas guias para te orientar. E isso vai fazer uma baita diferença na qualidade do seu trabalho. Vocês podem perceber que eu joguei uma porção de chatons no negócio de quebra-cabeça. Por quê? Porque normalmente quando você compra chaton, você recebe alguns brindes. Vem um saquinho com amostras. E eu junto esses saquinhos e eu acabo usando muitas dessas amostras no meu trabalho. Mas dá trabalho porque você tem que catar. E é legal porque você começa a conhecer o que você tem disponível para trabalhar. Eu realmente junto tudo quanto é amostrinha, eu não jogo nada fora. E como eu estava trabalhando, eu ali resolvi separar alguns. Eu gosto muito das meias feras que estão aqui de metal. A cola delas é excelente e é muito fácil de trabalhar. Parte do trabalho dessa mandala foi perdido porque acabou a carga do meu celular. Foram mais de 4 horas de filmagem num único dia. E o celular, tadinho, falou assim, olha, eu não sou obrigado. E desligou. Mas em breve vocês vão ter ela completa. E deu para ter uma ideia do que é trabalhar com chaton, né, gente? As grandes variações são os tamanhos dos chatons e os recursos que você vai usar para colá-los. Eu vou deixar na descrição a lista de alguns dos materiais. Os chatons eu acho complicado até indicar, porque a qualidade do chaton você precisa testar. Esses chatons brancos que estão na última fila, eles não têm a melhor qualidade. Não, eles são de acrílico, não são, desculpa, são de plástico, acredito, acrílico talvez, e eles dão um efeito bonito, mas são difíceis de trabalhar. Você precisa colar muito bem, porque a cola entra na reentrância, não é um chaton fácil de trabalhar. Os chatons, assustadoramente, os chatons chineses são muito bons. Os que eu comprei não tive nenhum problema. Vocês podem reparar que essa mandala tem um trabalho muito grande de colar pedra por pedra e certificar que elas estão coladas, porque é isso que vai fazer a qualidade do seu trabalho. Outra coisa, assim, eu comprei os chatons muito bons na Etsy, na Elo7 e no próprio Mercado Livre. Eu vou deixar alguns dos sites que eu uso para comprar chatons e cristais. E aí vocês podem dar uma olhadinha e ver o que vocês gostam, o que interessa a vocês. Vocês podem me acessar aqui no YouTube ou no Instagram, na Lume Mandalas. Eu vou estar sempre respondendo os comentários, as dúvidas que eu puder esclarecer, porque eu não sei tudo sobre tudo e nem sei tudo sobre mandalas, sobre chatons. Eu posso contar a minha experiência pessoal no uso de cada um desses recursos. Então, gente, por favor, curtam, comentem, compartilhem, porque é isso que faz o trabalho da gente crescer e faz com que eu possa fazer mais conteúdos para vocês. E é absolutamente gratuito, não tem nenhum tipo de custo, a não ser para mim, né, que tem que comprar tudo isso, mas vale a pena, eu gosto muito e eu acho que é também uma grande oportunidade
para todo mundo poder trabalhar e ter seu dinheirinho e ter sua independência. E isso vale a pena. Se eu conseguir ajudar alguém, já valeu a pena. Então, até a próxima.